Epístola dos Hebreus, e quero também agradecer a presença do meu amigo Renato, né, que aceitou o convite para estar conhecendo, participando do culto com a gente, a sua esposa também, vocês são muito bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá? A família de vocês. O Anderson está aí também, né? O Anderson, meu amigo, meu irmão em Cristo, Pedro, e os meninos estão lá em cima no culto, né? Anderson e seus 3 filhos, né? Quase um futebol, um time de futebol de salão, né? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, tá? Você sabe que te amo muito. Hebreus, capítulo 12. Quantos acharam? Amém? Hebreus, o livro de Hebreus, ele é um livro muito assim, abençoado, muito teológico. É um livro que assim a gente tem que... Eu já li algumas vezes e sempre que eu leio, eu fico maravilhado com o cuidado de Deus, com o zelo e com a importância, né, como um todo, mas desse livro especialmente, porque ele fala sobre o Cristo, Filho de Deus, né? Ele vem trazendo para a gente o sacerdócio de Cristo, ele fala sobre o santuário celeste e o novo pacto, ele faz uma comparação entre o novo e o antigo pacto. A suficiência também é algo maravilhoso, no capítulo 10 ele fala sobre a suficiência do sacrifício de Cristo e a sua eficácia para sempre, né, pastor? Diz que ali em Cristo encerrou ou cessou todo o sacrifício, não há mais derramamento de sangue, não precisa mais ter aquele derramamento de sangue, aquele culto, né, de expelir sangue, não existe mais isso, porque quando o nosso Cristo foi na cruz do Calvário e entregou ali a sua vida e derramou todo o seu sangue por nós, aquele foi um sacrifício agradável a Deus e para a expiação do pecado da humanidade. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus e no seu sacrifício, esses são salvos e lavados e remidos em nome de Jesus Cristo. Então, Hebreus ele é considerado também o livro do sangue, né, pastor? Fala muito sobre sangue, a importância do sangue, e também no capítulo 11 fala sobre a natureza da fé, né? Você já falou sobre fé, a gente vai lá e lê em Hebreus, né? E a gente vê também a galeria daqueles que são considerados os heróis da fé, né? Os patriarcas que triunfaram, que venceram grandes desafios, grandes problemas que enfrentaram no decorrer da vida e do ministério, mas venceram pela fé no Senhor. E a gente vai ver no capítulo 12 de Hebreus, no verso 1 e o 2, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não sei se a sua tradução está assim, tá igual a minha ou não. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Está assim ou não? Está tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ler junto o que está no telão para você acompanhar aí, para a gente ler juntos? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Senhor, eu agradeço a Ti pela oportunidade de trazer a Tua palavra nessa noite.
um culto tão abençoado, especial, um culto assim que a tua presença, desde o início, da abertura, e tenho certeza que será até o amém, Senhor, do findar desse período de reunião, porque o culto não acaba, porque o culto se estende até a nossa casa. Quando a gente sai da igreja, a gente também continua te adorando, te servindo, e continuamos ligados no Senhor. E eu te agradeço, Senhor, em especial pela vida dos músicos, pela vida dos cantores aqui, dos levitas, pela vida do corpo, dos oficiais dessa igreja, a família pastoral, todos os membros, todos os visitantes, as crianças, ó Pai, todos os departamentos, Senhor, são importantes para o Senhor. E eu creio, ó Deus, que essa palavra irá falar aos nossos corações. Eu te peço, Senhor Jesus, me ajuda a ministrar a tua palavra. Estou aqui, Senhor, tremendo e temendo a ti, Senhor, porque, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, nessa casa, e a tua visitação, Senhor, está aqui, o Senhor está presente, e eu tenho a certeza, meu Pai, porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás presente, Senhor, e aonde o Senhor está presente, algo de sobrenatural acontece. Tu tens toda a liberdade no meio da tua igreja, Senhor. Tu tens a liberdade, Senhor, na nossa vida para falar, para fazer conforme lhe apraz. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Eu te peço também que não haja, que não tenha nada que venha tirar a nossa atenção nessa hora. Senhor, manieta toda força contrária, eu te peço, ó Deus, pela tua misericórdia, toda inquietação, Senhor, nessa hora o celular não vai tocar, você não vai precisar ver mensagem no WhatsApp, porque, Senhor, a palavra do Senhor será ministrada, e eu creio, Senhor, que há milagres para a tua vida nessa noite. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa noite, através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A finalidade desse capítulo 12 de Hebreus, que nós lemos aqui, a finalidade desse capítulo é incentivar, é motivar a igreja, ou seja, os cristãos da época, primeiro século da era cristã. Na aula passada com a irmã Mona Lisa, ela falou algo muito interessante sobre a perseguição, né, irmã Mona Lisa? Viu como os alunos estão se alimentando? E cada aula eu tenho gravado assim no meu coração. Do professor Alex, da irmã Célia, tia Célia, pode me adotar como sobrinho também? Então, amém. Ou é só o pastor? Irmã Célia também, uma aula muito abençoada, irmã Mona Lisa. Hoje até pedi desculpa, irmã Célia, que eu tinha um compromisso 11h30, e eu falei, estou saindo, mas não é porque a sua aula não está legal, é porque eu tenho que sair. Mas que Deus continue abençoando os professores dessa igreja. Tem trazido palavras muito abençoadoras. Irmã Mona Lisa, ela falou sobre o Coliseu, sobre a forma de perseguição, o que eles estavam fazendo com a igreja, né? O que o governo da época estava fazendo contra a igreja do Senhor Jesus. Eles estavam ali sempre escondidos, né? Não poderiam publicamente, né? Ou com medo de falar que eram cristãos, que estavam pregando o evangelho, porque aqueles que eram descobertos, né? Era uma afronta contra o império, e ali eles pagavam com a sua própria vida. E eles estavam punindo ali aqueles que se declaravam cristãos, aqueles que estavam ali orando, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E como era a forma de punição? Mona Lisa até falou, né, não sei se vocês viram aqui, um filme que mostra, bem legal, é o filme do Paulo, o Apóstolo e Cristo, né? E pessoas assim nos muros, em chamas, né? Eles prendiam, queimavam vivos, né? E outra forma de sacrificar e tentar parar, né? Ou
tentar parar o avanço da igreja de Jesus, era colocar ali os cristãos também no Coliseu, para servir de show para aquele povo, né? E ali soltavam ali os leões no Coliseu, e ali os cristãos, eles eram tragados por aqueles leões, e eram mortos por aqueles leões, e outras formas também de mortes muito violentas, para tentar o quê? Coagir, ou tentar coibir, melhor dizendo, aqueles que estavam ali cheios de amor por Cristo, e cheio de vontade, cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho de Jesus. E não era um tempo fácil, foi um tempo de perseguição, muitas dificuldades. Foi necessário, e é necessário, assim como hoje também, eu falo foi porque estou citando aquele período, né? O primeiro período ali, o primeiro século da igreja, mas hoje também é necessário ter muita fé e perseverar, porque muitos naquele momento, por ver aquilo, ou por ficar com medo, estavam recuando, pastor, estavam esfriando. E eu creio que até o inimigo pensou que estava prevalecendo, pastor. Mas haviam homens cheios do Espírito Santo de Deus. E ali Deus instrui o autor aos Hebreus, né? Porque não falo Paulo porque a gente não sabe o certo, não sei se o pastor sabe, né? Já descobriu, pastor? Pode afirmar ou ainda não? Mas no céu, isso é um segredinho que no céu eu vou perguntar. Eu vou atrás de Barnabé, eu vou atrás de Paulo e vou atrás de Apolo. Quem escreveu? Foi você que escreveu Hebreus, rapaz. Foi uma dúvida na terra terrível. Ninguém soube. Mas o mais importante da epístola é o seu conteúdo, né? Quem a inspirou, né, pastor? Quem escreveu, quem foi o autor, né? Foi o próprio Deus, mas quem escreveu é o que menos importa. O importa é que nós temos acesso a essa palavra e ela chegou até nós hoje. E hoje nós temos esse conhecimento, podemos ter esse conhecimento. E aqui a gente vai ver que essa epístola, ela é escrita para incentivar, para motivar aqueles a não pararem, a continuar, a ter esperança, a não desistir, a continuar a correr. Você vai ver que ele fala, corramos com perseverança, ou seja, continuar naquilo que Deus te chamou, que Deus o chamou lá atrás, mas te chamou hoje também para fazer, porque às vezes a tendência é a gente parar, é a gente olhar para o lado. A tendência é quando vem alguma coisa sobre a nossa vida, às vezes são realmente setas do inimigo para fazer a gente perder o alvo, pastor. São setas para tirar a nossa atenção, porque a gente está olhando para o alvo, a gente tem olhado para Cristo, a gente tem olhado para a sua palavra. Mas de repente vem lá um emissário do inimigo e fala lá no coração da pessoa, ó, isso daí não é para você não. Olha, está pensando? Teu filho não tem jeito mais não. Ó, o final daquele ali é a morte. Aquele ali não tem jeito, o pai já fez de tudo. São setas para tentar desviar você do alvo, que é Cristo, da palavra que liberta, que transforma e que traz esperança para a nossa vida. E a gente, nessa noite, nós precisamos entender o que Hebreus 12 está falando, o que o escritor aqui deixa para a gente de ensinamento. É para a gente não desanimar, para a gente não parar, para a gente continuar avançando, porque sabe de uma coisa? Nada e nem ninguém, pastor Diego, pode impedir o avanço da igreja de Cristo. Você crê nisso? Porque à nossa frente
está o próprio Cristo. Está o pastor na frente dessa igreja, mas Cristo na frente do nosso pastor, porque senão não vai. Consegue ir, pastor? Sozinho? Se Cristo não estiver na frente, se Cristo não for o alvo do Senhor, se os seus olhos não estiverem firmes no Senhor, o senhor consegue? De manhã o senhor até citou um exemplo que eu estava rascunhando. A obra tem ficado tão linda, né? Cada detalhe dessa igreja, do melhorar, né? As acomodações, deixar linda. O pastor foi muito feliz de manhã na mensagem, né? Do que Deus faz, né? A igreja militante, né? A igreja visível, né? Quando está no Senhor, quando busca o Senhor, melhorias também acontecem, e a gente tem visto, e a gente tem se alegrado, a cantina bonita, os banheiros femininos também, daqui a pouco vai ser o banheiro dos homens também, vai estar bonito, vai estar lindo, e assim, a gente fica feliz, mas se o pastor não estiver com os olhos firmemente no autor e consumador da fé, que é Jesus, eu acho que nem um tijolo seria comprado, seria? Quando olha, de repente, para as contas, né, pastor? O senhor falou isso, e eu já pensando na mensagem, falei, meu Deus, é mesmo, realmente, se a gente olhar, a gente não faz. Mas é por isso que a palavra, ela vem dizer para a gente o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Pastor Diego, irmã Mona Lisa estão vivendo pela fé. A igreja PIB em Jardim Meriti aprendeu a viver pela fé. A igreja aqui em Jardim Meriti está colhendo milagres pela fé. A igreja está frutificando, florescendo, dando muitos frutos para Jesus, porque está aprendendo a andar pela fé, viver pela fé. E não tem deixado de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. No verso 1, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha. Por muito tempo eu ouvi, né, e acreditava que esse versículo estava falando sobre comportamento, sobre como viver aí fora, e o zelo que a gente, não só aí fora, mas dentro da igreja também, o zelo que a gente deveria ter em andar na escola, no trabalho, na nossa rua, o nosso comportamento, porque a gente sempre ouviu falar, né, e a gente não, pastor, vou tirar o senhor dessa, mas eu já falei muitas vezes, já preguei quando não sabia, né, nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, tem gente olhando para a gente, mas quando a gente vai para o versículo, pastor, Hebreus não quer falar, não está falando sobre isso. Não está falando sobre que tem gente olhando para você na rua, na sua escola, no seu trabalho, que você precisa dar bom testemunho. Você precisa, é claro, tá? Não estou falando que não precisa. Mas existem outros textos, né, da palavra do Senhor que nos orienta isso. A ser exemplo dos fiéis, né, a como nos comportar, a dar bom testemunho, a sermos sal, a sermos luz da terra, né? Não produzir escândalos. Então, assim, existem inúmeros textos que falam sobre comportamento, postura de um servo, de uma serva do Senhor. Mas esse texto aqui, se você for reparar bem, ele inicia no capítulo 12, verso 1, diz, portanto. E, portanto, é uma conjunção que ela está ligando, tá? Ela está fazendo ligação entre o texto que nós lemos com o texto ou o tema que estava sendo discutido no capítulo 11. Ou seja, o capítulo 11
não lembro o verso, o último, 40, 11:40, não encerra o assunto. O assunto do capítulo 11 continua no capítulo 12, e às vezes a gente comete alguns erros, porque a Bíblia ela foi organizada, vamos dizer assim, capítulos, versículos, para a nossa melhor compreensão, né, pastor? Para estudo, mas quando a gente vê o capítulo 12, a gente logo pensa que é um tema novo, mas não. O capítulo 12 está fazendo uma conclusão do capítulo 11. E ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando, nuvem de testemunhas, está falando sobre o testemunho daqueles homens que viveram lá no passado. Hebreus está orientando, está incentivando a igreja, motivando os cristãos do primeiro século a olharem para o testemunho daqueles homens que viveram lá no passado. E quem são esses homens? Se você voltar uma página da Bíblia, você vai ver uma ou duas, né? Hebreus 11, verso 4. Abel. No verso 5, Enoque. Só o pastor que está acompanhando? Vamos ver se a igreja está acompanhando. Cadê o verso 7? Muito bem. No verso 8, Abraão, né? Eu pulei Enoque, verso 5. Falei? Então, desculpa, obrigado. Vocês estão ligados, só para ver se vocês estão prestando atenção. Então, assim, essa nuvem de testemunhas está falando acerca do testemunho desses homens. Está mandando eles olharem para o testemunho, pastor, de Abel. O senhor falou de manhã também, olha como eu estou ligado, que glória a Deus. O senhor falou de manhã sobre oferta, né? E interessante, sempre quando esse tema de oferta, eu lembro de Abel, que ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Deus se agradou, Deus recebeu, mas Deus não apenas recebeu o sacrifício. O texto fala, em Gênesis 4, né, se eu não me engano, que fala sobre Abel, Caim e Abel, o texto fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Coração de Abel. E o pastor falou isso também. Então, olha o testemunho de Abel. Olha o testemunho de Enoque. 365 anos, não é isso, pastor? Ou 66, não sei. 365 anos andou com Deus. Não são dias, não, são anos. Depois mais 300, né? E andava com Deus, Enoque, todos os dias, até que Deus o toma para si, não passou pela morte, foi transladado, foi levado para o céu. Depois a gente vê Noé, que pela fé também, sem mesmo ter um rio ou um mar próximo na região de Noé, construiu uma arca, sem até mesmo antes ter chovido na terra, havia só, né, o orvalho que molhava a terra. Chuva houve depois ali do dilúvio. As torrentes do abismo se abriram, águas dos céus desceram e inundou toda a terra, e houve um juízo ali de Deus para todo aquele que não ouviu a pregação de Noé e não deu ouvido ao arrependimento e não entrou na arca. Depois que a porta da arca se fecha, eles desesperados queriam entrar, mas aí não tinha jeito. Então, assim, olha como Deus foi na vida desses homens, o próprio Abraão, que pela fé ouviu a voz de Deus e creu no seu coração para seguir o Senhor, e saiu da sua terra sem saber até mesmo para onde ia, ou seja, confiou em Deus. Deus não tinha falado, olha, você vai para tal lugar, não, Deus só chamou, sai e vem, e Abraão foi pela fé, irmãos.
Abraão e a sua esposa não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. Sara. Sara era estéril. Não podia ter filho, não podia gerar. Mas Deus abre a madre de Sara ali e abençoa, e a promessa, Deus tinha prometido e a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Foi por fé, irmãos. Depois o filho, Deus pede o seu filho em sacrifício. Vem até o Moriá, vem sacrificar, Abraão, vem sacrificar Isaac. Chegando lá, Isaac, pai, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, nós temos aqui algo para matar, imolar o cordeiro. Mas, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão fala o quê? Deus proverá para si o cordeiro. E realmente Deus proveu, igreja. Esses homens, eles decidiram em seus corações, olhar firmemente para o autor e consumador da fé deles. Esses homens escolheram andar pela fé. Eles, nos momentos mais difíceis, de dúvidas, eles encheram o coração de fé e não desanimaram, não retrocederam. Eles preferiram viver pela fé. E o Senhor está falando aqui para a igreja que estava lá, né, sofrendo a perseguição. Olhem para o testemunho desses homens. Olhem, porque assim como eu fui com eles lá no passado e escrevi a história deles de vida, de superação, de milagre, assim também eu ainda faço hoje e estou escrevendo uma história na vida de vocês. Essa perseguição, essa luta, esse martírio, essa afronta do inimigo, isso não vai deter o avanço da igreja não, porque eu estou no meio da igreja, assim diz o Senhor, e trazendo para os nossos dias, o que tem feito você pensar em parar, qual a dificuldade que chegou na tua vida, de repente é o desânimo, de repente é um problema físico, saúde, de repente é um problema emocional, quem sabe é um problema financeiro, mas nada disso pode parar você. E você vai ver o que o Senhor nos orienta a fazer agora. Ele continua, no verso 1, depois de grande nuvem de testemunhas, ele diz o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos de todo peso, Isso significa o seguinte, irmãos, é como você estivesse numa jornada, aqui ele fala corrida, né? Corramos, no fim do verso 1, corramos com perseverança, vamos trazer para uma corrida, então, uma corrida, o atleta está lá, preparado, mas ele está usando uma mochila, igual a mochila do Soriano. Cadê o Soriano? Aquela mochila do exército, né? Camuflada, aquele mochilão cheio de coisas. O que você leva dentro daquela mochila, Soriano? Tudo, né? Tudo que precisa. Imagina a tua mochila bem cheia, tá? E você participar de uma maratona. Quem pode dizer quantos quilômetros são uma maratona? Vamos ver os corredores aí. Tem corredor? 42 mais alguma coisinha. 42, 150 metros. 42 quilômetros. E 150 metros, tá? Respeite a maratona. Para os normais, né? Como nós, homens normais, e nós, mas eu nunca fiz, tá? Mas eu fiz a meia maratona, tá? 4 horas, 5 horas de prova, 4 horas correndo bem.
5 horas de prova, vamos lá. Eu, quando for me preparar, vou preparar para 5 horas, para ir tranquilo, para concluir. Mas imagine 4, 5 horas de prova. Os atletas de elite são 2 horas e meia, 2 horas e pouco, mas eles são extraterrestres. Os normais fazem 4 horas. Imagine 4 horas com a mochila do Soriano, você numa maratona, na orla do Rio de Janeiro, passando pelo Aterro, pelo Flamengo, Copacabana, Leme, Arpoador, voltando para o Aterro, passando no centro do Rio, 4 horas de prova com aquela mochilinha. Imagina, dá para concluir, pastor? Não dá. Não dá, irmãos. Até porque, por mais que a pessoa até esteja preparada para concluir, mas a maratona também tem um tempo. Tem um tempo. A prova, você não pode ficar 10 horas ali. Eles têm que limpar a rua, recolher os cones, tudo, para normalizar o trânsito. Então, você tem um tempo para concluir a maratona. Isso no natural, tá, irmãos? Então, imagine você com uma mochila, ou a pessoa com uma mochila muito pesada, correndo. Vai cansar, pastor. Vai fadigar. Sem mochila, cansa, né, pastor? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira meia maratona. 22 e poucos quilômetros. Eu tinha cãibra em todo lugar do corpo, até no dedinho da mão eu tinha cãibra. Cheguei, tirei logo o tênis, não conseguia pisar no chão, né, Isabel? Tive que tirar o tênis, não conseguia, os dedinhos trepavam no outro assim de cãibra. Falei, misericórdia. Mas quando eu comecei a corrida, é interessante, quando você começa a correr, você começa a esquentar o corpo, aí começa a dar dor na perna, dor no quadril. Aí a gente às vezes fica preocupado, poxa, essa dor vai me atrapalhar, a panturrilha está doendo, o tênis está apertando, está incomodando. E assim, são coisas no meio da corrida que às vezes chamam a nossa atenção. Tira a nossa atenção da onde? Da linha de chegada, da premiação, de concluir a prova, da medalha que nós vamos receber depois de concluir a prova, né, que é o prêmio. Então, assim, são fatores que vêm para nos desestruturar. E aqui ele está usando essa metáfora, está usando esse exemplo aqui, comparando como uma corrida, e realmente é assim na nossa caminhada. Se a gente não nos desembaraçar, o que é nos desembaraçar? É você por fora. É você, no meio da corrida, opa, peraí, tem uma mochila pesada. Não. Eu vou jogar essa mochila fora. E existem algumas coisas que a gente, às vezes, coloca na mochila, ou até mesmo leva a mochila, que podem nos fazer diminuir, ou até tentam nos fazer parar no meio dessa corrida, ou parar o avanço da igreja. Decepção, às vezes, é alguma coisa que entra na nossa vida, que chega, né, e a gente, às vezes, para. Uma enfermidade, às vezes, é uma coisa às vezes tão simples, tá? Mas temos que abrir mão. Às vezes a gente fica até tarde, sei lá, no celular, no computador, né? O jovem e adulto também, vendo Netflix, vendo série, 3 da manhã, 4 da manhã, a série tá boa, você quer dormir, aí de manhã, se bobear, dorme e não vem para a igreja, não vem para a escola dominical, perde a aula do Alex, que é uma bênção também. E assim, e quando a palavra fala desembaraçando, ou seja, põe de lado todo impedimento, tudo aquilo que tem te impedido de crescer em Cristo, tudo aquilo que tem, isso é muito sério, irmãos. Às vezes parece uma coisinha de nada, mas tem impedido o teu avanço, põe de lado. Joga fora. Isso Deus não faz por nós, isso é atitude nossa, atitude minha. Eu preciso pôr fora. Eu preciso pôr de lado. Eu preciso falar, não, eu não quero carregar isso comigo, não. Vai atrapalhar a minha corrida. Isso vai comprometer o meu desempenho. Isso vai comprometer a minha chegada. Não, põe de fora. É isso que o texto está falando para a gente. Desembaraçando-nos de todo peso. Tudo que não vai agregar na tua vida, que vai comprometer a tua jornada, a tua corrida, joga fora, põe de lado.
E aí ele fala o seguinte: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, mas como que eu vou correr? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem olha para Jesus não desfalecerá sem antes completar a carreira proposta, pastor. Quem olha para Jesus não vai desfalecer sem antes completar a carreira que lhe foi proposta. Fala para você assim, ó, fala para você: eu preciso avançar. Como servo do Senhor, eu preciso continuar. O Senhor nessa noite está falando que eu preciso correr, que eu preciso perseverar, e eu vou avançar, porque eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Não sei como está a sua casa, não sei como está no seu trabalho, não sei como está o seu dia a dia no seu quintal lá, se você mora em avenida, se não está bem um relacionamento, mas você precisa avançar. Mas avançar como, irmão Weber? Avançar em que tipo de avanço é esse? Avançar como igreja. E como igreja, nós precisamos desenvolver, ou melhor, cumprir a carreira, a proposta que Jesus deixou para nós, que era pregar o Evangelho. O avanço aqui é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmã Mona Lisa, precisa avançar. E às vezes a gente para por causa de algumas coisas, e é onde Deus está falando: avança, meu filho, avança. Eu quero contar contigo para pregar lá. Vai, vamos avançando, avança, vem comigo que no caminho eu restauro a tua vida, vem comigo que no caminho eu vou prover aquilo que você precisa. Não para não, meu filho, vem comigo que eu vou prover todas as suas necessidades. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Você precisa de um milagre? Eu sei que está doendo, eu sei que você está com um problema aí físico, mas vem comigo, não para de testemunhar, não para de falar do meu amor, não para de falar que eu curo, porque quanto você estiver falando e caminhando, avançando, eu vou curar você. Eu vou restaurar. Você acha que Deus não tem prazer em abençoar a nossa vida? Você acha que Deus não tem prazer em restaurar, em curar, em salvar? Deus tem prazer, Deus ama fazer isso. Mas Deus também não quer que o abandonemos. Deus também não quer que os nossos olhos que estejamos distraídos, olhando para um lado ou para o outro, ou para aquilo que fizeram contra nós, ou aquilo que estão dizendo a nosso respeito. Não importe, não pare por essas coisas, não se preocupe, deixe nas mãos de Jesus, que Ele sabe cuidar, Ele sabe resolver. Apresente para Deus, apresente para o Senhor. É preciso avançar. É preciso avançar, porque vai ter salvação na tua casa. É preciso continuar testemunhando de Jesus, é preciso continuar orando, é preciso continuar jejuando, é preciso continuar vindo para a igreja, é preciso continuar subindo aqui para louvar ao Senhor, é preciso continuar subindo aqui no altar para adorar ao Senhor, porque enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você dobra os seus joelhos, Deus está provendo o que você precisa. Deus está cumprindo aquilo que Ele falou para você. Ele é fiel,
Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem olhar para o lado, porque quem prometeu a você é fiel. É fiel. Mateus capítulo 14, verso 30. Se não quiser abrir, não precisa não, só ouve. E é o último versículo, acredito eu, que eu vou citar aqui. Já estou fechando a mensagem. Mas Pedro e os discípulos do Senhor estavam no barco. A hora já era bem avançada, de madrugada. Jesus tinha ido se separado para orar. E depois Jesus volta em direção ao barco. E a Bíblia diz que os ventos, estavam açoitando o barco. Uma noite bem assim, sombria, vamos dizer assim. Uma noite de vento, mar agitado. E Jesus vem andando sobre as águas ao encontro daquele barco. E os discípulos ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Mas ele disse: acalme, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro se levanta e fala: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E o Senhor falou: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco. Pedro sai do barco, não vou usar aqui não, mas Pedro sai, dá o primeiro passo, e ele percebe que ele começa a andar também sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus diz, e tirando os olhos de Jesus, ou seja, e olhando para o vento, a Bíblia fala isso, e olhando Pedro para o vento, começou o quê? A afundar. E não é diferente conosco. Aqui foi uma situação que ele vivenciou no mar da Galileia, na presença dos discípulos, junto com Jesus. Talvez você esteja vivenciando algo hoje na presença da sua família, ou no meio dos irmãos da fé, mas o Senhor continua te convidando a andar sobre as águas, a andar pela fé com Ele. O Senhor sempre nos convida: vem, desce do barco, anda, ou seja, venha viver uma vida de milagres comigo, experimenta confiar na minha palavra. Eu gosto muito eu gosto porque eu não estava no barco, porque se eu tivesse, eu acho que eu ia morrer de medo. Mas Jesus fala para eles passarem para outra margem, porque tinha que pregar para os gerasenos. Passemos para outra margem. Isso é um outro episódio. E veio o quê? Sobreveio uma tempestade. E eles começaram a ficar preocupados, porque Jesus estava deitado, descansando. E eles apavorados: não importa que a gente vai morrer, que a gente vai afundar aqui, a gente vai morrer, mestre. Aí ele fala: homens de pequena fé, E ali Jesus dá uma ordem, acalma o vento, cala-te mar, e houve bonança. E assim, interessante é porque de qualquer jeito, eles iriam passar para o outro lado, pastor. Mesmo se Jesus não acalmasse a tempestade e de repente o barco dele fosse, como é que se fala? Triturado não, mas despedaçado pelas ondas, e igual lá no Titanic, o Jack ficou lá na madeirinha lá e a Rose lá em cima, eles iriam passar para o outro lado, porque o Senhor tinha falado: passemos para outra margem.
Poderia passar num pedacinho de madeira, mas ia passar, ninguém ia morrer. Eu creio. A Bíblia não diz isso não, tá? Estou conjecturando, mas eu acredito. Por quê? Porque quem falou, quem prometeu, quem deu a ordem é Jesus. E quando Jesus fala, não tem erro. Pode acreditar, vai acontecer, vai se cumprir, Ele vai fazer. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é o Senhor. Fiel é Deus. E o Senhor, o verso 2, diz que a gente precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da... É uma palavra difícil, não sei se é a sua palavra... Tá, também? Ignomínia, é isso, pastor? Difícil, né? Sempre me enrolo, sempre paro para falar isso. Fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, em troca da alegria que lhe estava proposta. Alegria que lhe estava proposta. Eu fiquei pensando muito nesse texto aí, nessa frase também. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, né? Da humilhação, do vexame público que ele iria passar. Ele não fez caso. Cristo desprezou a vergonha, vamos dizer assim, por causa da alegria que lhe estava proposta. E que alegria é essa? Que alegria estava proposta para Cristo? Ir até a cruz do Calvário. Ele desprezou a vergonha, pastor. Ele desprezar é virar as costas para o vexame. Ele não ligou, ele não esquentou se iria ser humilhado, desprezado. Isaías 53, né, fala que foi moído pelas nossas transgressões. Ele desprezou pela alegria que lhe fora proposta. E essa alegria, meu irmão, é ver você aqui hoje. Sabia disso, pastor? Essa alegria que Cristo fez o Cristo desprezar o vexame é ver que você um dia iria dar crédito à palavra dele, que você um dia ia acreditar nele, iria ter a sua vida salva, iria ser a sua família salva. A alegria do Senhor é ver você na presença dele, é ver você salvo, perseverando na salvação, é ver você avançando como igreja, é ver você evangelizando, é ver você ganhando a sua família, é ver você ganhando o seu amigo do trabalho, é ver você intercedendo, orando pelos enfermos. A alegria de Cristo é ver você servindo e honrando a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero pedir para você se colocar em pé, se for possível. Gostaria de te convidar aos meninos para estarem, né, o Ministério de Louvor, para estar entoando um cântico. Enquanto eu vou lhe fazer um convite, ou melhor, eu vou lhe fazer 3 convites. Deus sabe como você entrou aqui hoje. Talvez você estivesse até sem vontade de vir ao culto. Não sejamos hipócritas. Eu não sou hipócrita. Já tive momentos assim, e não foram poucos, de não querer ir para a igreja. Eu preciso ficar em casa, eu quero ficar em casa. Não estava bem e não queria, achava que não deveria ir para a igreja e acabei ficando em casa. Mas eu confesso que teria sido melhor ter ido para a igreja, porque sempre Deus fala conosco. Deus conhece a nossa necessidade,
mas nós precisamos também mostrar para Ele que a gente quer. Não que merecemos ou mereçamos, mas a gente precisa crer e precisa querer também. E eu vou fazer um convite a você. Você que está passando por alguma situação difícil, está com angústia no peito, no coração, está triste, desanimado, e você não sabe a quem mais recorrer. Mas eu te apresento Jesus, o amigo fiel, aquele que pode te socorrer, aquele que pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, aquele que te conhece, antes mesmo de você ter forma, quando você era uma substância informe, no ventre da sua mãe, Deus já conhecia todos os dias da sua vida, e já os escreveu no seu livro. Deus conhece você, Deus sabe a forma de agir com você, de tratar com você. Agora eu te peço, não fique constrangido. Nós estamos em família aqui, a família da fé, a família de Deus. Todos nós, ou grande parte aqui, um dia já saiu do seu lugar e já esteve diante do altar, falando: Senhor, me socorre. Quantos de nós já passamos por isso? E não devemos ter vergonha. Nós precisamos ter coragem e fé, porque Deus tem uma obra na nossa vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida, mulher. Deus tem uma obra na tua vida, homem. Deus tem uma obra na tua vida, rapaz, moça, senhor, senhora. Se você não puder vir aqui à frente, eu te convido a levantar sua mão. Você que quer e precisa de uma intervenção do Senhor, levante sua mão, aonde você estiver. Ou se quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Segundo convite é para aqueles que estão desanimados, enfraquecidos, eu não gosto muito da palavra desviado, mas prefiro desanimado. Se você está desanimado e andou aí fora fazendo aquilo que não convém e quer se reconciliar com Deus, quer colocar a vida no altar de Deus, quer que Deus restaure a sua vida, eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui na frente. E o terceiro convite é para aqueles que querem entregar as suas vidas para Cristo. Você que adiou por algum tempo colocar a vida na presença de Deus. Não é que você não crê, você crê, você acredita em Deus. Mas nessa noite Deus te convida para um relacionamento mais íntimo. Jó fala: outrora eu te conhecia de ouvir falar, Senhor. Ou seja, pelo testemunho dos meus pais. Eu fazia sacrifício, eu orava, eu cumpria porque eu ouvi falar que era assim, Senhor. Mas agora meus olhos te veem. Agora eu tive uma experiência verdadeira, concreta contigo. E você quer ter essa experiência com o Senhor? Vem cá. Quero te dar um abraço, quero orar por você, quero ministrar sobre a tua vida. Sai do seu lugar, vem cá. Enquanto estivermos louvando, você pode vir à frente. E eu te peço para a igreja estar em oração. Esse momento é um momento de oração. Não é fácil, irmãos. É uma luta. É um conflito. É um conflito na alma, na mente.
Muitos testemunham que não podem se achegar diante de Deus porque estão fazendo coisas erradas. A gente ouve isso aí fora. Não é o momento. Não, eu não sou digno, eu faço muito, eu tenho que deixar isso, isso, isso e aquilo. Não. Você não tem que deixar nada. Você tem que correr para Jesus. E deixa o resto com Ele. Deixa o resto com Ele. Ele é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em transformar aquele que não valia nada, que a sociedade não dava nada, em pregador do Evangelho. Aquele que andava moribundo, caído, sujo, bêbado, Ele levanta e faz dele um pastor, um diácono, um presbítero, um levita, um evangelista. Esse é o nosso Deus. Aleluias! O Deus que muda história está aqui. E Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Vamos louvar? Viva
Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui nessa noite, desde da abertura, do momento de louvor, as homenagens, momento de culto, de dízimo e oferta, momento de louvor, a pregação da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a PIB em Jardim Meriti é uma igreja viva, porque é uma igreja que serve ao Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque cremos na Tua palavra e temos a certeza que teremos uma semana abençoada, um fim de domingo repleto da Tua presença, uma noite de descanso, de sono reparador. Aí virá a segunda-feira, a terça, a quarta-feira, nós estaremos reunidos novamente aqui para cultuar o Senhor. Quinta, sexta, sábado e novamente no domingo, Senhor, fechando mais uma semana de adoração. Nos sustenta, Senhor, que possamos viver uma semana e passar uma semana, como diz a Tua palavra, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando vier uma dúvida, quando surgir um problema, eu vou olhar para Jesus. Quando vier uma investida, eu vou olhar para Jesus, crendo que o Senhor nos dará a vitória. Despede o Teu povo em paz, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Leve cada um, Senhor, para o seu lar, em segurança, com o coração alegre, cheio da Tua presença. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, compartilhar essa palavra. Aqueles que nos assistem ou que verão, estarão vendo esse culto, que também possam ser grandemente abençoados. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelos irmãos que aqui estão, pelo pastor, pela irmã Mona Lisa, pelos seus filhos, ó Deus, pela mamãe do pastor, que eu tenho uma estima muito grande, pelos irmãos, meus amigos e todos que aqui estão, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por essa presença tão maravilhosa. Te pedimos, Senhor, fica conosco, vá conosco para a nossa casa, Jesus, e faz morada lá, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Deus abençoe a todos.